Boa noite. Eu sou Valéria Correia, professora da Universidade Federal de Alagoas. Estou aqui para uma fala representando a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Eu integro a Frente Nacional representando o Fórum de Alagoas em defesa do SUS e contra a privatização. Inicialmente eu quero agradecer ao blog Saúde Brasil por esta oportunidade da frente, dentro do ciclo de debates sobre as eleições, a saúde nas eleições de 2012, dar essa oportunidade à Frente Nacional contra a Privatização da Saúde de fazer essa intervenção online no blog Saúde Brasil. A minha intervenção aqui para conversar com vocês, em seguida vamos ter a conversa, eu vou falar um pouco o que é a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, como ela surgiu e as nossas principais lutas na atualidade. Bastante importante, porque a gente está numa luta atual contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Mas iniciando, o que é a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde? É uma frente, como o próprio nome diz, que está na sua luta cotidiana contra a privatização da saúde. Ela é formada por entidades nacionais, partidos políticos e principalmente pelos fóruns. Hoje existem 19 fóruns estaduais, 14 fóruns municipais, fóruns de saúde, em todo o país. A gente iniciou essa frente numa articulação em defesa do SUS contra as organizações sociais, a lei que cria as organizações sociais, isso no ano de 2010. Novembro de 2010 a gente teve o primeiro seminário da frente. Inicialmente eram apenas quatro fóruns em 2010, mais ou menos meados de 2010, que era o Fórum do Rio de Janeiro, do Paraná, o de Alagoas e de São Paulo. Existiam fóruns apenas nesses estados. Também alguns fóruns populares de saúde, outro fórum em defesa do SUS, fórum de saúde. A nomenclatura muda, mas o que nos unificou e tem nos unificado de lá para cá, de 2010 para hoje, é a grande bandeira da reforma sanitária dos anos 80, a luta em defesa da saúde pública, estatal e de qualidade, contra a saúde como mercadoria, como fonte de lucro. Essa é a nossa principal bandeira, que a gente retoma, saúde, que é o grande slogan da reforma sanitária: saúde não é mercadoria. A outra questão fundamental também que a gente retoma e que está posta, inclusive foi posta na 8ª Conferência Nacional de Saúde, é a saúde pública estatal. À época foi aprovada a estatização progressiva, e hoje a gente, ao longo dos anos, a gente observa que o que houve na realidade, por dentro do próprio Sistema Único de Saúde, foi uma privatização progressiva. Então, a Frente Nacional, os fóruns estaduais e as entidades e partidos que formam a frente, traz para a conjuntura atual essa grande bandeira. A saúde não é mercadoria, a defesa da saúde pública estatal. As formas de privatização que a gente tem observado hoje estão no bojo do que o Banco Mundial tem recomendado, a ampliação da oferta de serviços privados de saúde. Essa ampliação se dá no livre mercado, e a gente tem pesquisas que já apontam isso. Inclusive, na última revista do SEB saiu um artigo que mostra, que traz dados sobre esse crescimento do mercado de saúde, no livre mercado, a saúde vendida através dos planos, enfim. Inclusive a gente tem também, por dentro do próprio SUS, uma complementariedade invertida. Só para a gente ter, assim, eu vou trazer uns dados para vocês, 74% das internações realizadas no setor privado entre 2001 e 2008, 74,5% foi custeada pelo SUS. Do total de leitos privados disponíveis, 78,66% foram utilizados pelo SUS neste período. A gente realizou uma pesquisa aqui em Alagoas, e
também um dado real é que 62% dos recursos públicos do SUS, do SUS, né, hoje estão para média e alta complexidade, 62% para esses serviços são alocados no setor privado através das contratualizações. Na atenção básica também tem crescido as contratualizações, né? 49% dos recursos públicos hoje também estão na mão, da atenção básica também estão na mão do setor privado. Então, isso é o que a gente chama da complementariedade invertida, né, da privatização, e que a gente tem combatido em grande medida. E a outra questão que é primordial para a gente são os denominados novos modelos de gestão, que é uma forma mascarada de privatizar a saúde, que tem privatizado a saúde através das organizações sociais, né, que é uma lei de 1998 e que vários estados já estão assumindo esse modelo. A gente tem as fundações estatais de direito privado, apesar de não ter uma lei federal, mas alguns estados já assumiram, em alguns municípios, e atualmente a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que virou lei recentemente, né, no dia 15 de dezembro de 2011, e que privatiza de uma vez só, terceiriza de uma vez só a educação e saúde, e a gente está nessa luta grande. Bem, a frente atua em vários eixos, né? A gente tem as lutas nas ruas, os fóruns, uma luta na rua que eu já convido vocês para fazer. O dia 3 agora de outubro é um dia nacional de luta contra a EBSER, a implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares nos hospitais universitários. A gente vai fazer esse dia nacional de lutas, o Andes está também, a FASUBRA, FENASPES, enfim. E junto com a Frente Nacional, os fóruns vão fazer em todo o Brasil atos unificados, né, ao mesmo simultâneos, que a gente está colocando, e já convida todos e todas para procurar suas entidades, ir para as ruas, né, fazer o ato, fazer um debate, enfim, tem que estar sendo a forma mais criativa possível, né, a preparação desse ato conjunto, unificado, do Dia Nacional de Luta contra a EBSER. Então, o que eu quero dizer é que as nossas lutas são nas ruas, né? A gente, todo dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, a gente tem atos simultâneos do Brasil inteiro contra a privatização. Nossas lutas também é no campo jurídico, inclusive a Frente Nacional contra a Privatização, antes se chamava Frente Nacional pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade 1923, né, que é uma ação que até hoje ainda ela tramita no Supremo Tribunal Federal, e ela questiona a constitucionalidade da lei que cria as OS. A gente iniciou, e a gente continua com esse abaixo-assinado online, iniciamos a frente nasce dessa articulação, né, no campo jurídico. Visitamos os ministros do Supremo Tribunal, tivemos uma audiência com o ministro relator Aires Brito, acompanhamos a primeira votação no dia 30 de março de 2010, lá no Supremo, inclusive com um advogado da frente e um professor da USP, né, fazendo um amicus curiae pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, enfim, com fala, com intervenção lá no Supremo. A gente tem empreendido essa luta. Atualmente, inclusive no campo jurídico, a gente está numa luta também. Tivemos uma reunião a semana passada, para exemplificar essa luta, né, a semana passada, com a ANPASA, Associação dos Ministérios Públicos em Defesa da Saúde, né, que está dando total, inclusive está enfileirando, já entrou na frente como entidade nacional e nessa luta contra a privatização da saúde. Tivemos uma reunião, em decorrência disso, a semana passada, também com a presença, a FASUBRA, a FENASPES e o Andes tiveram uma reunião com o subprocurador-geral da União, e inclusive já apresentando uma representação, solicitando uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que cria a EBSER, a Empresa Brasileira, a Lei 12.550, que é a lei que cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então, a nossa luta realmente é também no campo jurídico, também, né, que foi outro momento que a gente teve a semana passada, no controle do controle social, porque os fóruns e a frente é um espaço não institucional de controle social, né? A gente tem
fora do Estado, que eu quero dizer não institucional, porque a gente está fora do Estado. A gente sabe que os conselhos de saúde são um espaço dentro do Estado, um espaço institucional amparado por lei, um espaço importante, né? E até por isso a gente tem feito o que a gente tem denominado de controle do controle social, a exemplo do que a gente foi, o controle democrático do controle social. A gente esteve a semana passada na reunião do Conselho Nacional de Saúde, antes a gente esteve na reunião do FENTAS e fomos junto com o FENTAS no Conselho Nacional de Saúde, apresentamos um documento ao Conselho solicitando uma moção contrária à EBSER, né? E essa moção saiu. Foi aprovada. Já existia, inclusive, os nossos argumentos eram pela própria decisão da 14ª Conferência Nacional de Saúde, que já decide, realizada no final de novembro, início de dezembro do ano passado, que já tem um ponto, né, no seu eixo de gestão, que é contra a implantação da EBSER. A gente argumentou isso no Conselho Nacional. Já existia uma moção também do Conselho Nacional contrária à própria EBSER, né? Que antes era não a lei, mas a medida provisória 520, que era antes, que ela se tornou lei, né, posteriormente, enfim. E a gente tem essa luta, eu estou exemplificando que a luta também do controle, aqui, por exemplo, aqui em Alagoas, o Fórum visitou o Conselho Estadual e também já tirou uma resolução contrária à implantação da EBSER no nosso hospital universitário, né? Então, a gente, tanto em nível nacional, mas também nos fóruns, a gente tem atuado no controle do controle social. Fizemos também, o ano passado, uma visita ao Conselho Nacional de Saúde, onde se tirou uma moção de apoio à ação direta a SADIM, né? A ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que cria as OS, que é a ação direta, a DIN 1923. Também levamos enquanto frente essa proposta, que foi aprovada no Conselho Nacional de Saúde. Simultaneamente, a gente faz isso também nos conselhos estaduais e municipais, através dos seus fóruns. A luta é no conjunto da sociedade, é na mídia, como, por exemplo, hoje a gente está tendo esse espaço, que a gente é muito grato, para falar da nossa luta, né? A gente tem um blog também, onde a gente circula todas as notícias que chegam através da nossa lista de e-mail, né? Do país inteiro, das lutas, das resistências locais, nos estados e nos movimentos sociais, nas entidades contra a EBSER. A nossa luta também é no campo da academia, né? Inclusive a gente tem um caderno que eu vou aqui mostrar rapidinho para vocês. Esse caderno é de saúde, é organizado pela professora Marinês Souza Bravo, da UERJ, junto com a Juliana Bravo, que são do Fórum do Rio de Janeiro. Tem vários artigos, né? Eu tenho um artigo nosso, da Fátima Cilianto, da Juliana Fiuza, enfim, da Sara Grânima, vários do Francisco Batista Júnior, enfim, vários artigos, né, que a gente tem também essa luta no campo acadêmico, né, com pesquisas, inclusive, para a gente demonstrar, né, mostrar o que está por trás, né, os interesses econômicos que estão por trás dessa forma mascarada de privatização, que são apresentados como novos modelos de gestão, como forma de modernizar a gestão, que na realidade, na compreensão da Frente Nacional contra a Privatização, não passam de formas mascaradas de privatização e de terceirização da saúde, que prejudicam os usuários do SUS, e a gente tem um documento que mostra, no caso das OS, o contra fatos, não há argumentos que sustentem as OS no Brasil. É um levantamento de todos os problemas que acontecem, da maioria, né? Todos exatamente não, mas da maioria dos problemas em que as OS têm afetado o conjunto da população, prejudicado o conjunto da população, tem desviado o erário público, né? E tem também prejudicado os trabalhadores, né? Por não realizar concurso público, pela forma dos contratos de temporário de trabalho via CLT, enfim. A gente tem uma demonstração, inclusive onde tem OS, a gente já provou, né, nesse documento que está online no nosso blog, que é www.contraprivatizacão.com.br.
Essa revista está online, até se vocês quiserem consultar, e esse documento também está online, né, foi atualizado agora em julho, que mostra com dados de realidade, né, de todo o Brasil, o quanto, onde tem OS, por exemplo, né, tem desvio, irregularidades de desvio de recurso público e sendo investigada pelos ministérios públicos, seja estadual ou municipal. Então, a gente tem esse documento, que também é no campo, vamos dizer, é acadêmico e informativo, né, que demonstra essas irregularidades nas OS, enquanto ela tem prejudicado o conjunto da população brasileira, né, onde tem OS. A nossa luta também é no campo do parlamento, né? A gente tem em cada fórum localmente, quando entra a lei das OS, né, para ser votada nas assembleias ou nas câmaras de vereadores, tem uma reação, né, coletiva dos fóruns, né? Foi um exemplo emblemático disso, foi na Alerj o ano passado, né? No dia 13 foi na Alerj, no dia 14 foi na Câmara de Vereadores de João Pessoa, né? Todos com confronto, assim, inclusive com repressão policial, saíram alguns estudantes feridos na Paraíba, tanto em João Pessoa como também na Alerj. Logo em seguida, após a Conferência Nacional, teve um ato também em Niterói, né, no dia 29, e no Paraná, logo no dia 5, né, a aprovação da lei das OS. Então, a gente tem a partir da frente, a gente tem tido reações. Né? Então, são nesses campos que a gente tem atuado, e na mídia, como eu já falei. Né? A gente tem 5 eixos, que eu vou dizer rapidamente, de atuação. A gente tem 5 eixos estruturantes, né, da frente, né, que a gente tem colocado como que faz parte da nossa agenda, que inclusive tem online. Né? O primeiro é que a gente retoma uma questão muito importante da reforma sanitária, né? Que é compreender a saúde e tratar as questões da saúde, né, dentro da determinação do processo de saúde e doença. Então, articular a questão da saúde, né, a determinação maior de uma sociedade, do processo de trabalho da sociedade capitalista. Então, as lutas também nossas hoje no campo da saúde, né, tem uma articulação com as demais lutas. Então, reforma sanitária tem que ter reforma agrária, reforma urbana, enfim, várias lutas, né, e com uma prospecção anticapitalista e uma prospecção socialista. Né, a prospecção, a gente compreende que a luta tem que ser atrelada a uma nova sociabilidade, para além da sociedade capitalista. Então, esse é um dos eixos importantes, né, que a gente, estruturante da Frente Nacional contra a Privatização. O outro eixo é a gestão e financiamento na rede pública estatal de serviço, então a defesa intransigente da saúde pública estatal, a administração direta pela administração direta do Estado, né, e o não a todas as formas mascaradas de privatização. Né, o modelo assistencial que garanta o acesso universal, com serviço de qualidade, priorizando a atenção básica, mas com retaguarda na média e alta complexidade. Então, a gente também defende. E o quinto eixo estruturante é a efetivação do controle social de fato. Né? Não um controle social nos espaços que hoje a gente tem visto, um processo de cooptação, né? E de muito mais controle sobre o conjunto da sociedade ali representada do que o contrário, né? Mas a gente não descarta esses espaços ainda, né? Um espaços duramente conquistados de participação social, que conjunturalmente é importante ainda serem ocupados, né? Com resistência, e que a bandeira da defesa do SUS esteja ali dentro colocada. Ao final dos meus 20 minutos de explanação, eu gostaria de chamar a atenção à frente, né? Chamar a atenção que a Frente Nacional contra a Privatização, a gente apresenta, acho que já faz parte da nossa luta, né? Agora para as eleições de 2012, né? Já que a gente está tratando de eleições, houve o Fórum do Rio de Janeiro, a semana passada fez um debate e apresentou uma carta aos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, com algumas demandas locais e nacionais, né, mas especialmente para a cidade do Rio de Janeiro. Hoje, aqui em Alagoas, vou dar um exemplo, a gente fez
num debate realizado na Universidade Federal de Alagoas, organizado pelo Movimento Estudantil. O fórum teve uma intervenção e teve a gente conseguiu um termo de compromisso de todos os candidatos presentes, não foram todos, né, foram 5 dos candidatos. Eles assinaram um termo de compromisso de não privatizar, de não terceirizar as unidades de saúde de Maceió. Então foi um ato hoje e a gente ficou muito feliz, né, porque pôde e já chamamos também para o dia 3 de outubro, que é o Dia Nacional de Luta. A outra questão importante que a gente recomenda, né, para os candidatos a prefeito é a defesa intransigente e contra esses novos modelos de gestão. E a gente foi isso no debate do Rio, foi isso aqui em Alagoas, hoje aqui em Alagoas, enfim. E o defesa intransigente, recurso público para ampliar a rede pública, né, não para ser alocado através das contratualizações da rede privada. Então, o que se defendeu na reforma sanitária, na 8ª conferência, a gente volta a pedir, né, agora nas eleições, recurso público para ampliação da rede pública, né, não recurso público para ampliação da rede privada ou filantrópica, né, que de fato aconteça a estatização progressiva, né, e a gente radicaliza no sentido de estatização já, é isso que a gente quer, né, a rede pública estatal, de público estatal, porque dizer hoje só pública, a gente tem que qualificar como estatal, é isso que a gente quer, porque tem um público não estatal que é travestido, é o privado travestido de público não estatal. Então, aí a outra questão fundamental também como bandeira, né, para as eleições é concurso público, né, e valorização dos trabalhadores da saúde. A gente sabe, né, que existe uma ligação direta entre a precarização do serviço público e a precarização do trabalho em saúde. Então, a nossa grande bandeira também é concurso público, planos de carreira e salários, enfim, valorização do trabalhador em saúde. Né? E eu, assim, aí vou concluir a intervenção em nome da Frente Nacional, conclamando todos e todas para, no dia 3 de outubro, né, junte-se ao seu fórum, ao seu conselho, se não tiver ainda fórum no seu estado ou no seu município, mas que se articulem, né? A gente tem viajado o país inteiro articulando os fóruns. Semana passada, inclusive, já nasceu um mais novo fórum, né, que é o do Mato Grosso do Sul. Se vocês estiverem aí ouvindo, a gente foi lá e conseguiu fazer uma articulação. O que está também aí se articulando é o Fórum da Bahia, o Fórum de Sergipe. A gente teve também a semana retrasada lá em Sergipe, tem um fórum mais novo, fórum recifense, né, recifense, que nasceu agora da cidade do Recife. Enfim, tá assim, a gente, a frente, né, se fortalece com o fortalecimento dos fóruns, com o fortalecimento da luta contra a privatização e em defesa do Sistema Único de Saúde de qualidade, né, a defesa da valorização dos recursos humanos de saúde, do trabalhador em saúde. Eu concluo mesmo, né, agora, para a gente iniciar a conversa, chamando para o dia 3, né, para o dia 3 de outubro, que é o Dia Nacional de Luta contra a Privatização. Então, Fazubra e Andes e suas entidades nas instituições federais de ensino locais já estão convidadas e articuladas para participar desse processo, né, o movimento estudantil também. E aí que se juntem-se os conselheiros, os movimentos sociais, né, os fóruns estão puxando isso, o nosso grande de luta, né, porque e o lema que a gente tem dito é resistir à empresa brasileira de serviços hospitalares, né, não implantar a empresa brasileira de serviços hospitalares é possível e necessário, em defesa do que a gente sempre defendeu historicamente, que é a não mercantilização da saúde e da educação. A lógica do privado, a partir de uma empresa pública, mas de direito privado, a lógica do privado, né, abre um precedente enorme para a mercantilização de uma só vez, né, do que é tão importante e que é obrigação do Estado, é a saúde e a educação. Então, conclamamos todos e todas para no dia 3 de outubro, agora, quarta-feira próxima, né, fazer atos simultâneos, rua ou debate, enfim, doação de sangue, lutas na rua, panfletagem, como em alguns locais está, né, debate, abraço a seus HUs, a realização de abraço, enfim, fazer tudo isso e a gente já
dar sequência. E aqui eu encerro a fala e já tem algumas perguntas online. Vou colocar os óculos, né, para poder ler as perguntas online. Aqui já se coloca a pergunta 1, que é do Paulo Navarro, de Campinas, de São Paulo. O Estado brasileiro encontra-se em grande medida colonizado pelo capital, que faz com que os interesses privados prevaleçam sobre o interesse público. Como combater essa que talvez seja a mais danosa forma de privatização? Não, Paulo, a gente, a colonização, né, os interesses do capital na sociedade capitalista, né, certamente sempre estarão na pauta, né, a disputa histórica. Então, e é essa a nossa grande, o interesse, que o interesse público prevaleça sobre, né, o interesse privado. Então, para a gente, né, tem sido uma luta cotidiana, né, porque o que é colocado em lei não é cumprido, é descumprido, e o pior, né, a Constituição de 88 tem sido descumprida, e todas essas leis, né, que terceirizam, e não é só a saúde, né, elas vêm as OS, as OCIPs, as fundações, né, e a empresa brasileira de serviços hospitalares é só saúde, né, mas já tem ideias aí de ser também na educação. A gente sabe que Fernando Henrique já deu essa ideia para presidente, né, porque não fazer também uma empresa brasileira de serviços educacionais. Então, todas essas formas, né, de privatização, penso que é a grande, defender o espaço público enquanto público, hoje, né, no contexto em que a gente está, é uma luta, inclusive, anticapitalista. Né? É uma luta contra, né, avassalador interesse do capital, né, e especialmente no campo da saúde, porque a saúde é um lugar que tem muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro, apesar de ser insuficiente ainda, né? A gente quer mais recursos para a saúde, sim, mas não é à toa. A gente questiona qual o interesse de uma entidade privada, né, querer agora gerir uma política social, né? Uma unidade pública. Qual o interesse? Que não seja o lucro, que não sejam os interesses, no mínimo, econômicos. Né? Então, eu acho que sim, né, o combate esse, é diário, né? Quando a gente fala das lutas articuladas na saúde por uma outra sociedade, mas isso também não é esperar que outra sociedade aconteça, né? Mas é construir no cotidiano a defesa da saúde pública. Né? Não sei se te respondi, mas tem sido... tá. O Vinícius, tá? Colega Vinícius, estivemos numa mesa agora recentemente lá na Universidade de Sergipe, né? Ao seu ver, o Vinícius Chimendes, que é de Cajazeiras da Paraíba. Valéria, ao seu ver, quais são os grandes projetos políticos que estão hoje em disputa nessas eleições? Olha, são os projetos políticos que sempre se colocaram, né? Hoje, que se colocaram historicamente, os projetos políticos, e aí pegando um pouco do que Paulo anteriormente respondeu, né? A divisão, né? Se a gente entender, e aí eu compreendo e nós compreendemos também enquanto Frente Nacional de Saúde, né? Que existe o que corta o conjunto da sociedade são os interesses de classe. Então, existem, de fato, projetos voltados para a classe trabalhadora, né? E a maioria dos projetos, eu penso que aí a maioria dos projetos, a gente teve alguns minutos, teve um problema aqui na transmissão, na internet,
local mesmo, que deu um probleminha, mas aqui voltou. E eu, pelo que eu fui informada, eu estava falando, já respondi, mas vou responder de novo a pergunta do companheiro Vinícius Chimendes, de Casa Jazeiras. Ao seu ver, quais são os projetos, né, políticos que estão hoje em disputa nessas eleições? E eu vou responder de novo, né, Vinícius, o seguinte. Eu estava colocando o seguinte, a gente da frente, inclusive, a frente também compreende dessa maneira, né, então vou responder pessoalmente. Se a gente compreende a sociedade como dividida em classes sociais, né, a gente tem os projetos que se colocam no cenário local e brasileiro, né, são projetos que defendem os interesses da classe dominante ou do capital, e aí faço um diálogo com a pergunta anterior do Paulo, né, que é esse processo de fato dos interesses do capital, né, que se colocam em jogo, e os interesses da classe trabalhadora. Né? Então são esses os projetos. E aí, né, o que está sendo colocado são exatamente os projetos de classe. No meu entender, o projeto da classe trabalhadora é uma minoria né, de representantes que ainda apresentam, tem partidos de esquerda sim nesse país, ainda tem, né, tem partidos de esquerda que inclusive compõem a Frente Nacional contra a Privatização. E a gente, penso que são esses projetos que estão em disputa no conjunto da sociedade, para as eleições inclusive. Eu quero aproveitar para colocar algumas bandeiras da frente, né, que a gente tem, algumas bandeiras que são básicas e penso que importantes, né, que inclusive estão articuladas a um projeto também, né, político. É um projeto político. Chegou uma outra pergunta. Mas aí deixa eu só colocar as bandeiras, né, que estão articuladas em um projeto que a gente tem defendido, a inconstitucionalidade, né, e a não privatização via os novos modelos de gestão, a defesa incondicional, como eu coloquei, do SUS público, estatal, gratuito, universal e de qualidade, defesa de investimento de recurso público na ampliação do setor público, no funcionamento do setor público, efetivação do controle social democrático, né, defesa de concursos públicos e de carreira pública para o servidor público, contrária a todas as formas de precarização do trabalho, né, a defesa de mais recursos para a saúde. E a gente defende também, que a gente acha que muitos recursos voltariam para a saúde, né, o fim da desvinculação de recursos, o fim da DRU, né, desvinculação das receitas da União. Então, o fim da DRU. Essas são algumas, mas para além disso também, né, a gente defende a questão da saúde inserida na Seguridade Social. A tendência da frente é se ampliar, né, para outras políticas sociais, para outras políticas públicas, inclusive as políticas de seguridade social, né, é outra questão. Mas agora eu vou voltar para a pergunta aqui que está me aparecendo. Pergunta 3, Érica Viana, de Campinas. Como você vê a possibilidade de propostas para a saúde não privatista nas eleições municipais, num cenário em que a lei de responsabilidade fiscal inviabiliza em boa parte dos municípios a contratação de trabalhadores por concurso público em regime estatutário na quantidade suficiente para uma assistência adequada? Érica, a gente aqui, inclusive, eu faço parte de um observatório, né, de políticas públicas aqui da Universidade Federal de Alagoas. A gente constatou aqui em Maceió, por exemplo, né, que se gasta menos do
que a lei de responsabilidade fiscal em Maceió asseguraria com o pessoal. Por exemplo, se gasta hoje 43%, né, e a lei de responsabilidade aponta para 54%, né, dos recursos próprios do município. Enfim, a justificativa da lei de responsabilidade fiscal, a gente tem inclusive uma proposta, né, da flexibilização em termos da lei de responsabilidade fiscal para a contratação de pessoal na área da educação e da saúde. É uma proposta que, inclusive, o Conselho Nacional de Saúde o Francisco Batista Júnior já colocava quando era presidente do Conselho Nacional de Saúde, né, e a frente também tem abraçado essa proposta. A gente entende que se tem dinheiro, né, para contratar de forma flexível, né, de forma precária, né, tem dinheiro, né, aqui inclusive um cara do Ministério do Trabalho fez esse discurso, eu achei, um promotor do Ministério do Trabalho, aqui local, ele fez esse discurso, né, se os recursos estão indo, existem esses recursos, né, tem recurso para contratar o pessoal, né, e o contrário do que se diz, né, se gasta mais com serviço, com relações flexíveis de trabalho, porque tem atravessadores, né, e muitas vezes OCIPs, né, que aqui eu já soube, né, alunas minhas já deram depoimentos em sala de aula, que são agentes de saúde, que elas recebem 1/3 do que a OCIP que contratou ela ganha e repassa para ela. Então, apenas 1/3 é que ela recebe do que, na verdade, a OCIP ganha da prefeitura. Então, a gente tem essa proposta concreta, né, de flexibilização da lei de responsabilidade fiscal em função da responsabilidade social. Né? É uma dívida aí que se tem e que a gente pensa que é importante a gente... A luta, e eu queria dizer o seguinte, que a luta, né, inclusive pelos contratos flexíveis, a gente agora, recentemente, não sei se vocês viram, mas o sindicato do Rio de Janeiro, né, dos sindicatos médicos do Rio de Janeiro, o Jorge Dazi, lá que é o presidente do sindicato, saiu há 15 dias, né, uma semana, 15 dias, a proibição, né, o resultado do Supremo Tribunal, uma ação que ele tinha movido alguns anos atrás. O Jorge Dazi é também do Fórum, né, mas foi o Sindicato dos Médicos que moveu a ação contra a Prefeitura do Rio de Janeiro e contra as terceirizações, né, a forma terceirizada, e teve ganho de causa. Né, isso ainda foi antes, inclusive, da lei das OS, né, só que tramitou e agora saiu o resultado. Então, vamos aí, certamente haverão concursos no Rio de Janeiro, né, o que é importante, né, e essas pessoas serão substituídas por pessoas concursadas. Então, acho que aí esse caso do Rio de Janeiro já demonstra, né, esse processo aí de reversão, né, é uma demonstração concreta da reversão da precarização do trabalho, e agora sim, né, o município vai ser obrigado a fazer concurso público e a contratar de forma não flexível, mas os trabalhadores da saúde. Tem outra pergunta aqui, né, da Alba Andrade: como garantir a efetividade das políticas públicas de saúde e como via de exercício do controle social? Como garantir a efetividade das políticas públicas de saúde e como via de exercício... Então, você está associando, Alba, a garantia da efetividade das políticas públicas com o exercício do controle social. Concordo com você. Inclusive, eu tenho estudado, né, sou uma estudiosa do controle social, penso que apesar da fragilidade hoje, porque na verdade, o que eu tenho colocado, né, o controle social vai ser mais efetivo e vai fazer isso que você está propondo, né, garantir a efetividade. O objetivo maior, Alba, é esse, do
controle social? Garantir a efetividade da política pública, né? A qualidade da política pública, né? O espaço público da política pública, a não terceirização, a garantia da qualidade da política pública. Essa é uma pauta constante. O controle social, inclusive, nasceu, né? Ele é fruto de lutas, como o SUS é fruto de lutas, num processo de redemocratização do país, né? Onde a gente tinha ausência completa de participação social no Estado, né? O Estado, muito pelo contrário, perseguia, torturava, enfim, tinha a censura, né? A qualquer forma de participação. E a gente foi nesse bojo das lutas pela redemocratização do país que surge o SUS e surge junto o controle social, que é a via participação social. Penso que é importantíssimo esse espaço ainda hoje, né? E assim, e eu sempre coloco isso, né? Que eu comecei a colocar. O controle social, o espaço do controle social, onde 50%, né, são usuários do SUS, então representantes do conjunto da sociedade civil organizada, 25% trabalhadores, 25% distribuído entre prestador público e privado, né? A gente teria a possibilidade, né? Isso foi o que, inclusive, posto na 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? A participação social como eixo estruturante do próprio Sistema Único de Saúde. Sem dúvida. Agora, os conselhos, né, não estão no redoma de vidro, né? Os representantes que lá são colocados, eles não estão imunes ao conjunto da sociedade, né? Se existe uma refração, né, do protagonismo dos movimentos sociais ou um processo de cooptação, né, e de acomodação em grande medida, né, o conselho também vai ser esse reflexo desse processo. Ele não está imune a isso. Se tiver o contrário, né, se tiver movimentos sociais fortes, movimentos sindicais fortes, e que ocupe aquele espaço, né, numa perspectiva de defender, né, a efetivação das políticas públicas, como você coloca, então vai existir um outro contorno aí nesse controle social. A efetividade dele ou não vai depender da autonomia e da independência, que eu acho que são duas questões importantes no âmbito do controle social, né? Tem que haver autonomia e independência, né, dos movimentos sociais, dos usuários, né, perante o gestor, né, e não o contrário, ser que muitas vezes acontece, né, ser uma forma de, através do que a gente usa muito no Nordeste, um cala-boca, né, e a gente agora, num processo onde a gente fez 10 oficinas em municípios, congregando 105 municípios aqui em Alagoas, a gente ouviu muito isso, né? Às vezes é uma forma de cala-boca, e usam muito a expressão cabresto, né? De colocar o cabresto, e aí a política de um processo também de cooptação ou de repressão, né? Tem aí os dois extremos colocados no âmbito do controle social. Então, é um espaço ainda importante, né? Apesar da gente hoje tá defendendo também, né? E inclusive priorizando uma luta no espaço não institucional, né? Fora do Estado, que também foi a grande polêmica à época da 8ª Conferência Nacional, antes do SUS, aí a gente ia ter um espaço institucionalizado, um espaço independente, os conselhos seriam independentes ou dentro do Estado. Naquela época, acho que foi acertado dizer, né? Penso que você tinha uma ausência total de participação social, e aí ter a possibilidade de uma institucionalização era importante, né? Hoje eu não sei, existe um questionamento, né? Até tem um texto meio da professora Inês Bravo, que a gente coloca os desafios hoje do controle social, né? Quais os desafios hoje, né, nesse espaço? A perspectiva que a gente coloca é fortalecer os espaços não institucionais, mas fazer o controle democrático do controle social, né? Também ocupar esses espaços aí que existem, são legítimos e são importantes para a gente tensionar a defesa do que é público, né? do que é da classe trabalhadora, do que é da sociedade brasileira. Agora chegou aqui uma outra pergunta, deixa eu só ver aqui a 5, acho que eu respondi a 4, tá, a 5, a pergunta 5, que é da Olivia
Schneider, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Alguns militantes ficam confusos com a frente, por entender que muitas vezes a luta contra a privatização é, na verdade, uma luta corporativa em defesa dos servidores públicos e contra o PT. Como você responderia a esses militantes? Ah, muito legal sua pergunta, Olivia. Olha, de forma alguma, eu respondo o seguinte, de forma alguma, a nossa... Deixa eu ver se aparece aqui a pergunta, né? De forma alguma, a nossa luta, a luta da frente é corporativa, de forma alguma, né? Porque ser contra a privatização, a gente é contra a privatização, mas a gente luta também em defesa da qualidade do serviço, porque a gente, inclusive, tem comprovações já que, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fez uma comparação, e aí são dados do Tribunal de Contas que já mostram uma comparação entre unidades de saúde geridas por OS e unidades de saúde geridas pela gestão direta do Estado, né, a administração direta do Estado, já comprovam que, primeira coisa que esse relatório mostra, né, se gasta mais com as OS. Nesse relatório se aponta 50% a mais de gastos com as OS. Os serviços são piores nas OS. A espera pelos serviços é maior nas OS. Então, não é uma luta corporativa, é uma luta, né, eu responderia ao conjunto, a sua pergunta, dizendo que é uma luta em defesa do Sistema Único de Saúde, da qualidade do serviço e do direito à saúde, né? A outra questão, né, que você coloca também, acho que é muito bom a gente dizer isso, né, em defesa do servidor e contra o PT, né? Não é exatamente contra o PT, porque inclusive na frente, né, Francisco Batista Júnior, por exemplo, que é ex-presidente do Conselho Nacional de Saúde, compõe a Frente Nacional de Saúde, a frente contra a privatização, né? Não é uma luta contra o PT. Os petistas que estão contra a privatização, alguns setoriais do PT, fazem parte de alguns fóruns locais, né? Como em alguns estados, os setoriais do PT, como por exemplo lá em Goiás, né? Tive onde existia um deputado do PT que estava lá junto com o fórum, né? Tem alguns setores do PT que se colocam contra a privatização, né? Por exemplo, na 14ª Conferência Nacional de Saúde, tinha um setor do PT que estava numa campanha pela revogação da lei que cria as OS, né? A gente sentou com ele, a frente sentou lá numa reunião com os militantes dessa campanha, né, nacional pela revogação da OS, e disse, olha, se vocês são a favor da revogação das OS, mas são contra todas as demais formas de privatização, fundação estatal, né, na época ainda era projeto de lei, a EBC logo depois virou lei, a gente está junto na luta. Então, não existe uma luta contra o PT. Agora, a gente, por exemplo, na hora que a presidente Dilma, né, assina uma lei que fere, no nosso ponto de vista, né, o próprio controle social que defendeu na 14ª Conferência Nacional de Saúde contra, né, a implantação da EBSER, isso no dia 4, na plenária final foi aprovado, 4 de dezembro de 2011, e no dia 15 de dezembro ela sanciona uma lei, claro que a frente vai se colocar contra essa medida do governo, né, da Dilma, foi ela que assinou. Então, assim, e esse Dia Nacional é de luta, sim, né, contra as ações, né, que privatizam. O que nos unifica é a luta contra a privatização, né, e a luta por um outro projeto de sociedade. E os que acreditarem, né, nisso e a gente se soma. Os que, né, e a esquerda, a gente acredita que a esquerda tem essa perspectiva à frente, né, uma frente de esquerda. De esquerda no sentido da defesa dos princípios, né, como eu falei já, o corte de classe, os princípios conquistados historicamente, né, então contra tudo que destrói, que foi conquistado historicamente, a gente defende, né, a gente tem defendido, mas não é exatamente, né, não existe, como eu falei,
a gente tem militantes, alguns militantes, que são filiados ao PT e discordam dessa questão. Eu não sei se respondi, né? Mas aos militantes, né? Os militantes ficam confusos com a frente, né? Muitas vezes a luta contra o Brasil, na verdade, não sei se te respondi, mas, Olivia, foi muito boa, né, para esclarecer, tua pergunta foi muito boa, para esclarecer que a defesa da frente não é uma luta corporativa, é uma defesa da classe trabalhadora, sim, mas não é uma luta somente corporativa, né, de forma alguma. É defesa da saúde pública, como quem sempre defendeu a reforma sanitária, né? A gente, como eu falei desde o início, a gente retoma os princípios da reforma sanitária dos anos 80. Não essa reforma sanitária, e aqui eu queria deixar bem claro, não essa reforma sanitária anunciada desde o governo Lula e anunciada no governo Dilma, né? Que privatiza em nome da reforma sanitária, né? Que se distorce todos os princípios da reforma sanitária, que se apaga, né, todas as raízes da reforma sanitária, que se esquece da determinação do processo de saúde e doença e fala em determinismos sociais, né, de uma determinação em que a equidade é o fim de tudo, né, e não uma outra sociabilidade, como durante a reforma sanitária se colocava. Então a gente retoma o nosso princípio número 1, nosso eixo estruturante, é a volta, né, das causas, da determinação social do processo de saúde e doença, que foi muito importante da reforma sanitária, com Cecília Donângelo, né, o Arouca, né, enfim, César Juan Garcia, enfim, os pensadores, né, os protagonistas e pensadores também da reforma sanitária, né, italiana e reforma sanitária brasileira, que tiveram influência na reforma sanitária brasileira. A gente retoma a questão da determinação, eu penso que isso é importante, né? A gente voltar a entender, a conceber a determinação social do processo de doença, como a reforma sanitária é colocada, né? Atrelando a determinação social, processo de saúde e doença, ao processo de trabalho, né? É um processo de trabalho que explora o homem pelo homem, né? Que o adoecimento em grande medida está relacionado e não são fatores, né? Fatores, a determinação fatorial, né? Mas sim uma determinação que tem sua gênese no modo de produção capitalista. Por isso as nossas lutas, a gente tem colocado na frente que é uma luta anticapitalista. Não sei se te respondi a essas questões, mas aí aproveito para deixar bem claro. Tem já outra pergunta aqui que eu não estava vendo, mas acabei de ver. Peraí, deixa eu ver aqui. Bárbara Torres. Parabéns pela excelente análise e informações fornecidas. Gostaria que a senhora falasse um pouco do texto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, fundadora do SUS, também para que servem os certificados de filantropia para as instituições que recebe hoje, como é o caso do Hospital Sírio-Libanês. Ótima pergunta. Tá. Falar mais alto também. Deixa eu ver aqui. Bárbara. Deixa eu olhar aqui tua pergunta de novo. A Bárbara me pede para falar, né, do que foi definido na 8ª Conferência Nacional de Saúde. E aí é importante, né? Eu estou até com o texto e eu já expus na minha fala, mas eu acho que é bom, foi boa a sua intervenção, Bárbara, no sentido de que, primeiro,
se coloca até literalmente para a gente, né, abre aspas, o principal objetivo a ser alcançado, isso na 8ª conferência, o relatório da 8ª, é o SUS, com a expansão e fortalecimento do setor estatal em níveis federal, estadual e municipal, tendo como meta uma progressiva estatização do setor. O setor privado será subordinado ao papel diretivo da ação estatal. Né? Nesse sentido, haverá a possibilidade de expropriação dos estabelecimentos privados nos casos de inobservância das normas estabelecidas pelo setor público. Veja a radicalidade do que está posto, né? No sentido de que, se, né, a rede conveniada não obedecer os princípios do SUS, pode, inclusive, né, tá colocado aqui, ser expropriada. Né? Isso vai acontecer? Não. Né? Não tem acontecido, muito pelo contrário. Né? Tem sido, em grande medida, eu já coloquei com dados de realidade, né? As contratualizações têm sido cada vez, tem crescido as contratualizações por dentro do SUS, né? Que é a forma de privatizar. E o que você traz do Hospital Sírio-Libanês, né? Imagina um hospital hoje, né? Que aí não precisa eu dizer, mas que todos e todas já conhecem, né? É o hospital que está em primeiro lugar em termos de como empresa e como uma empresa, né, de serviços de saúde. É o hospital mais rico do país. Né? E ele está sendo considerado, está com selo, também com selo de filantropia. Né? E aí a gente tem colocado, eu acho que não é novidade, não é novidade, é uma forma, são formas, né, do próprio Estado brasileiro beneficiar também, é outra forma, o setor privado. Né? Uma forma, o selo de filantropia, né, dado aos hospitais privados, que são essencialmente empresas, né, é apenas para diminuir, né, primeira questão importante, se diminui o fundo público, né, porque a gente, recursos que fortaleceriam o fundo público para ampliação da rede pública. Né, e no caso do Sírio-Libanês, a justificativa, inclusive, do ministro naquela entrevista Roda Viva, quando ele foi argumentado sobre isso, é que existe um programa de ensino à distância sobre gestão. Veja a contrapartida. Veja a contrapartida que é oferecida à distância sobre a questão da gestão do SUS. Então, é mínima para o que o SUS, eu falo, o Sistema Público de Saúde, está deixando de receber com o que seria arrecadado em termos, né, de impostos do Sírio-Libanês. Então, tudo isso contempla, na realidade, né, os interesses privados por dentro do Estado. Né? E aí eu evoco mais uma vez os princípios da reforma sanitária, né, que estava atrelado a um projeto de sociedade. Um projeto de sociedade que era o projeto da classe trabalhadora. Não era o projeto do capital, não era o projeto da classe dominante. Então, o que está posto é essa disputa que corta, né, inclusive que este governo, né, se alinha ao fortalecimento do projeto do capital. Né? E aí, por exemplo, como você colocou aí, Bárbara, a filantropia dada, o selo de filantropia dado ao Sírio-Libanês. Isso é um exemplo concreto desse processo. Tem uma outra pergunta, que é da Aline Medeiros, do Rio de Janeiro. A estrutura do Estado hoje, não sei se é a Aline lá do fórum, né? Eu não sei. Mas a estrutura do Estado hoje dá conta de fazer uma gestão eficiente, eficaz e efetiva? O que você pensa sobre a necessidade de reforma do Estado brasileiro? O som melhorou, né? Vou falar mais alto, sim. Aline, eu penso o seguinte, né? Penso que o que a gente tem assistido, muito infelizmente, não digo isso com alegria, não, né? Reformas são importantes, sim. Né? Eu penso que reformas têm que acontecer em grande medida. Né? As reformas no sentido
e alcançar transformações radicais, reformas radicais para transformações radicais. Né? Mas o que a gente tem assistido, né? E aí isso desde a década de 90, quem coloca isso na pauta e inclusive constrói elege, né, um ministro, Brescia Pereira, e elege e faz um ministério, né, o Ministério da Reforma Administrativa do Estado, em 1995, desde os governos Fernando Henrique Cardoso, né, e até a atualidade são contra-reformas. Né, para a gente, né, alguns autores, Elaine Berry, Sara Granman, estão denominando um latino-americano, Atílio Boron, né, também denomina essas reformas, né, essas ditas reformas, como contra-reforma, porque o que a gente entende como reforma, esses autores entendem, né, e a gente entende como reforma, no sentido de alargar direitos, né, alargar direitos e conquistas, reforma no sentido de da perspectiva da classe trabalhadora. Né? E o que está sendo empreendido são contra-reformas, e aí a gente coloca, né, são contra-reforma na perspectiva também da classe trabalhadora. Né? Então, são retração de direitos sociais, né? Políticas, os direitos sociais, né, com esses novos modelos de gestão, está em jogo. Né? Imagina que se isso, né, pega e vira moda e se torna a forma de gerir os serviços públicos de saúde, vamos colocar o modelo das OS. É uma entidade privada, sem fins lucrativos. Né? Não existe isso. Existe uma incoerência jurídica até nesse aspecto. Então, os direitos sociais, a essência do Estado é efetivar serviços sociais. Se ele transfere, né, essa obrigação, e o que é essencial do próprio Estado, executar serviços sociais, se transfere para outra entidade, né, que são entidades privadas, no caso das OS, ele abdica, né, da sua essência, ele perde a sua essência de ser. Né? Então, por tabela, né, a gente coloca isso, os direitos também estão, possivelmente, o usuário prejudicado vai recorrer a quem? A quem? A entidade lá, né, a OS, a entidade privada, ela pode negar direito porque ela não tem obrigação de se fazer direito. Então, o que está em jogo, de uma forma geral, né, o regime jurídico único. Né, foi uma luta, uma conquista do trabalhador. Essas formas, né, precarizadas via CLT e por tempo temporário, né, por período temporário determinado, período determinado, também são uma afronta aos direitos conquistados. Né? O que a gente precisa, sim, né, é continuar a reforma sanitária, que está inconclusa, né, e penso que agora sendo destruída na sua base, porque a privatização é a maior ameaça ao projeto da reforma sanitária, essa privatização mascarada, que é dita, inclusive, como você coloca, né, que vai tornar o Estado eficaz, eficiente, né, modernizar o Estado, são formas mascaradas de favorecer aquele projeto lá que foi colocado pelo Ximenes e pelo Paulo no começo da pergunta, o projeto do capital. Não temos dúvida disso, né, que são os interesses do capital na sua agora, né, na sua forma de financiarização, que se apropria do fundo público, nessas formas, seja nas contratualizações, seja nas formas mascaradas de terceirização, de privatização, de terceirização do que é público. Então, são as novas formas, né, de apropriação do capital por dentro do Estado. A olhos vistos, né, a olhos vistos, mas com a grande combate, né, que hoje a Frente e outras entidades também estão fazendo. Eu falo da Frente porque eu estou aqui como representante da Frente Nacional contra a Privatização, e a gente a principal bandeira nossa combater esses novos modelos de gestão, mas outras bandeiras também estão associadas, porque a gente entende, né, que o processo de saúde e doença é mais amplo do que a atenção à saúde em si, né, mas sim, reformas precisam ser colocadas. Deixa eu só ver aqui.
outra pergunta, né? Pergunta de Márcio Gregory. Tem-se visto em reportagem que o Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de concurso público para isso mesmo, para o Rio de Janeiro, para substituir os funcionários terceirizados da saúde. O que você tem a dizer a esse respeito? De fato, Márcio, eu estou com a reportagem, inclusive aqui, né, eu falei disso um pouco antes, acho que foi lá logo no começo da minha intervenção aqui no blog, que a gente foi o Jorge Dazi, né, na realidade o Jorge Dazi representando o Sindicato dos Médicos, que moveu uma ação faz tempo, e que eu penso que foi importantíssima essa vitória, né? Essa vitória lá do Sindicato dos Médicos foi importantíssima. Eu acho que agora sim, né, a gente vai ter, porque o processo de terceirização, inclusive da mão de obra, né, dos trabalhadores da saúde, é ruim, porque, né, devido à rotatividade, é ruim para o serviço, é ruim para o trabalhador, né, ele termina não tendo um emprego fixo, né, um salário decente, enfim, aí vem junto, né, a precarização do trabalho, a múltipla jornada de trabalho, os salários abaixo do que deveriam ser justo, né, do que seria um salário justo, enfim, as condições de trabalho precárias. Eu já falei, né, a gente recebeu essa notícia, inclusive a gente enquanto frente, estava acompanhando essa ação no Supremo, e penso que foi uma grande vitória para o Rio de Janeiro. O município agora terá que fazer concurso, né? Tinha acabado os concursos na área da saúde. Imagina essa geração aí de os universitários na área da saúde, né? Como devem ter ficado felizes, né? Porque agora, né, haverão concursos públicos, né? Tinha acabado a esperança. Eu estive aí no Rio de Janeiro, o pessoal do Fórum tem dito isso, né? Olha, aqui no Rio acabou o concurso público, né? E agora aparece a possibilidade de se ter concurso público na área da saúde, que é muito importante, uma vitória lá do sindicato, e à frente, ao Fórum do Rio de Janeiro, acompanhou também essa luta de Jorge Dazi. Quando a gente foi ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Dazi acompanhou a gente na audiência com o ministro Aris Brito e levou, né, para essa audiência com o ministro Aris Brito essa solicitação que já vem tramitando há anos, e agora o Supremo julgou, né, e achou procedente. A gente gostaria que também, né, no julgamento das OS, que por enquanto está paralisado por causa da história do escândalo do mensalão, mas que quando voltar a tramitar, né, a gente, inclusive, convido você, Jorge, né? Eu convido, Gregory, Márcio Gregory. Convido vocês, né, que estão online, inclusive, para assinar o nosso abaixo-assinado. Vocês entram na página do site e individualmente vocês podem assinar. A gente já está próximo de 10 mil assinaturas, e quanto mais assinaturas, as entidades também podem assinar individualmente, pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade 1923, que é contra a lei, né, para desmontar a lei que cria as OS. Com essa julgada procedente, se a gente for vitorioso nesse processo, né, a gente acabaria com as OS no Brasil, né, com essa forma nefasta de privatização da saúde e de terceirização da saúde, que eu já falei aqui, e torno a repetir, que onde existe OS, existe irregularidades sendo apuradas pelo Ministério Público, de desvio de recurso, ou de licitação, inclusive se exime de licitação, né, licitação. Imagina que no serviço com licitação já existem falcatruas, imagina sem licitação. Imagina o que é isso, que essas OS não fazem. Então é por isso que a gente, da frente, né, a gente tem a frente, inclusive eu falei, nasce, né, pela procedência da ADIM, contra as OS, né, e ela se amplia, né, na caminhada. Tem uma pergunta aqui da Camila, né? O que você pensa sobre a ideia de que as privatizações são a única solução para o caos da saúde pública? Eu penso exatamente o contrário, Camila. Eu penso que
a privatização, as privatizações, né, essas formas mascaradas de privatização, né, e a privatização, e aí eu estou falando no campo da saúde, né, são exatamente o que a maior ameaça ao SUS. Eu vejo muito pelo contrário. A grande ameaça hoje ao SUS, que está destruindo o Sistema Único de Saúde, né, o alicerce do SUS, público estatal, né, são essas formas mascaradas de privatização. Então, a saída, né, encontra-se na administração direta e na qualidade dos serviços, ainda via administração direta. E aí sim a questão tem que ser repensada, a lei de responsabilidade fiscal, né, o gestor tem que ser concursado, né, e tem que estar na carreira, não pode vir ser o gestor do apadrinhamento político, né, como muitas vezes é colocado. Enfim, na gestão pública estatal está a saída para a questão do SUS de qualidade. Né? A sua pergunta é se a privatização é a saída. Eu diria que é o contrário. A privatização hoje é a maior ameaça ao Sistema Único de Saúde, a mais avassaladora ameaça, né? E é a principal, né, a principal luta que tem que se fazer de imediato é combater esse processo que é nefasto. Peguem o documento das OS que a gente tem online, que tem a demonstração com fatos concretos de quanto tem sido nefasto a administração por OS, e a gente agora começa a construir, né, um contrafatos também contra as fundações estatais de direito privado. Não está pronto ainda, mas estamos construindo, né, esse contrafatos que também é para a gente começar a demonstrar o quanto é nefasto. Tem outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Pedro de Ribeirão Preto, São Paulo. Qual o papel das entidades clássicas da reforma sanitária, como o SEBS, a Abrasco, a Rede Unida, na luta pela saúde hoje? Como a frente se relaciona com essas entidades? Olha, boa pergunta. Pedro, né? Boa pergunta, Pedro. Olha, essas são as entidades, de fato, são as entidades clássicas da reforma sanitária, né? Pelo que a gente sabe, e aí teria que se perguntar diretamente ao SEBS, na luta contra as OS, quando a gente pediu, né, para as entidades assinarem. Alguns SEBS assinaram, que eu lembro, né, o SEBS de Campinas assinou como entidade a carta aos ministros, que a gente fez uma carta aos ministros do Supremo Tribunal Federal, onde já tem mais de 400 entidades, né, de todo o país, pedindo a procedência da ação direta de inconstitucionalidade 1923, que é para acabar com as OS. Né? Até onde eu sei, o SEBS deixou livre, não tomou uma posição enquanto SEBS nacional, mas deixou livre para os SEBS locais se colocarem. Que eu, assim, de memória, eu lembro, alguns SEBS se pronunciaram favoráveis, né, à carta contra as OS, e os SEBS, que assim, da minha memória de Campinas, que eu posso assim afirmar agora, mas eu não tenho os demais SEBS, se pronunciou contrário. Né? A Abrasco não assinou, o que eu tenho a dizer é isso, nem assinou, nem a Rede Unida, eu não lembro. Então, a frente, né, como é que é a frente? Então, o que eu posso dizer é que, pelo menos, afirmar que o SEBS e a Abrasco não assinaram esses documentos, nem o manifesto contra a EBSE, a terceirização, contra a terceirização dos hospitais universitários,
para a empresa pública, mas de direito privado, é importante que se diga, né? Ela é pública, mas é de direito privado, podendo vender serviços, serviços de saúde para o setor privado, a exemplo do HC de Porto Alegre, né? Que tem um percentual grande já, e que cada vez vem crescendo ano a ano, por um relato de um grupo de lá mesmo, né? Que já vende serviços. E quando a gente estava com a Ampasa, eu acho que eu vou falar um pouco disso, que é importante, agora com a Associação dos Ministérios Públicos Federais e Estaduais em Defesa da Saúde, o Jairo Bissó colocou uma coisa muito interessante na nossa reunião da frente, que eles agora fazem parte da frente. Né? Ele disse, poxa, isso é um tiro no pé, porque se a empresa de direito privado vai buscar recursos, vai ser obrigada a vender serviços. E se não vender tanto serviço, o que será, né, do hospital universitário? Então, assim, o raciocínio, inclusive jurídico, né, é esse. A Luciene Silva, que é também uma companheira que faz parte da Frente Nacional, preside agora uma associação ligada aos tribunais de contas da União, também tem colocado argumentos nesse sentido, né? Que a criação de subsidiárias são formas de ter lucro líquido, né? É uma empresa como qualquer outra empresa. É estatal, como o Banco do Brasil, a Petrobras, enfim, mas não se trata de empresa de instituição financeira nem de extração de petróleo, se trata de educação e saúde, né? Enfim, mas voltando à tua resposta, a frente está aberta, né? Por exemplo, acho que se eu vou errar o nome agora, o da Paulo Amarante, né? Participou, já teve uma conversa com a gente lá na 14ª conferência, participou de uma das nossas reuniões, a gente tem uma boa relação, né, com ele. Enfim, institucionalmente a gente está aberto para receber, quanto mais entidade, e principalmente essas que são históricas na defesa da reforma sanitária, a gente espera a adesão, né, e que elas abracem também essa luta contra a privatização. A nossa relação, a gente não tem uma relação direta, mas estamos abertos a fazer essa relação direta, claro, né? Desde que a gente se coloque, né, contra todas as formas de privatização. Então, a gente coloca, né, que é importante, né, que essas entidades protagonistas da reforma sanitária retomem as verdadeiras bandeiras que construíram na década de 80, né, e combata incisivamente a reforma, a contra-reforma colocada, né, do ponto de vista da classe trabalhadora, que está em curso, né, colocada em curso dentro do processo de privatização da saúde pública. Deixa eu ver aqui. Tem outra pergunta? Deixa eu só... última pergunta, da Elizabeth Menezes, do Rio de Janeiro. Inúmeras entidades e movimentos ligados à saúde estão hoje reunidos no movimento Saúde Mais 10, por um projeto de lei de iniciativa popular que garanta 10% da receita da União para o SUS. Como você e a frente veem esse movimento, você assinaria ou assinou o projeto? Tá, Elizabeth, conheço sim, nós conhecemos, né, a frente conheceu, a gente, te confesso que a gente não teve ainda um debate, a gente tem poucos encontros presenciais, né, e teve um debate inicial que a gente teve via lista, né, mas a gente não concluiu, nessa luta agora contra a EBSER, que a gente está conseguindo, ainda bem, né, é importante, a resistência no Brasil inteiro, né, inclusive a Universidade Federal do Paraná, por unanimidade, né, reprovou a implantação da EBSER, o que é importante para a nossa luta. Enfim,
E a gente tem colocado isso como prioridade, né? Agora, até que dia 3 é o grande dia, lá o Dia Nacional de Luta. Mas, assim, já chegou pra gente essa lista, uma solicitação. A gente não chegou a aderir, eu não assinei, eu não lembro, sinceramente não lembro de ter assinado. Nem a frente, isso com certeza eu sei que a frente não assinou ainda, porque a gente precisa, inclusive, ter uma aproximação desse debate, a gente defende também, né? 10% da receita bruta da União está enquanto demanda nossa, né? Para a saúde. A gente acha que precisa de mais recursos para a saúde, mas assim, a nossa prioridade hoje, né? E aí a gente também, quando leu esse projeto, a gente viu que a gente tem colocado como condição é que mais recursos públicos, mais recursos para o SUS seja para ser alocado na rede pública. Como a gente tem visto a avassaladora privatização do SUS, né, via esses modelos de gestão que a cada dia se alastram, apesar da gente ter as medidas, né, de combate a esse processo, como o caso do Rio de Janeiro, que o Márcio lembrou agora há pouco, né, o Hospital Ouro Verde de Campinas, que está sendo retomado, né, para a administração direta do Estado. Enfim, a gente tem alguns processos, né, de retomada e de ações jurídicas e de pressão, por exemplo, aqui em Alagoas, o projeto de lei que cria as OS está em tramitação em mais de 2 anos, quase 3 anos, e a gente tem conseguido barrar, ele não tramita porque a gente faz atos de rua, a gente faz debate, audiência pública, enfim. A gente tem priorizado esse combate, né, a Frente Nacional contra a Privatização tem priorizado o combate contra a privatização da saúde. Então, a gente começou uma discussão e pensa o seguinte, que mais recursos hoje para a saúde, né, se não tiver atrelado a um projeto, e aí a gente pode conversar com esse movimento, que é Saúde Mais 10, mas desde que, né, esse movimento também faça a adesão de que recurso público seja para ampliação da rede pública e não, né, para essas formas, como eu sempre coloco, mascaradas de privatização em benefício do projeto do capital, que não temos dúvida que é para beneficiar o projeto do capital, né, não é para beneficiar o projeto da classe trabalhadora. Então, a gente precisa fazer um diálogo, né? A gente não fez entre nós mesmo, penso que talvez seja até um ponto de pauta, a gente tem uma reunião da frente já marcada para o Abrasco, né? Para o Abrascão, que vai acontecer. A gente tem uma reunião da frente, podemos inclusive colocar essa discussão, mas a gente não teve, assim, te confesso que a gente não teve ainda uma posição definida quanto à adesão ou não ao movimento. A gente sabe que é preciso sim ter mais recursos. Disso a gente concorda. A outra questão é que a gente fica muito quando vê várias entidades, né, inclusive do setor privado, porque a questão da bandeira de dizer que defende o SUS, que defende mais recursos para a saúde, o sindicato dos hospitais privados aqui de Alagoas defende mais recursos para o SUS, porque quer mais recursos, né, quer mais recursos para o setor privado, né? Então, a gente pensa que a bandeira principal hoje, né, imagina se o Ciro Libanês pagasse os impostos que deviam ser pagos para a saúde pública, né? Quanto não teria uma margem de recurso a mais? Imagina se se a desvinculação das receitas da União fosse cerceada, né? Mas ela foi prorrogada agora por mais 4 anos. Então, essas medidas, né, que estão na base do financiamento público e da defesa de um projeto de sociedade, né, que atenda a classe trabalhadora de fato, as classes subalternas, tem essas outras medidas. Nossa luta é pelo fim da DRU, né? A nossa luta é por recurso público para ampliação da rede pública. Então, se isso tiver contemplado nesse projeto, a gente certamente terá facilidade de aderir. Agora, se não tiver contemplado, né, a prioridade nossa realmente é o projeto, né, da defesa da saúde pública estatal já.
né? Nada de privatização mascarada por dentro do SUS, via contratualização, nem pelos novos modelos de gestão. Tem aqui uma outra pergunta. Ah, tá. A pergunta, não é pergunta, eu pensei que era uma pergunta. Tá, gente, eu já tô assim, a gente tá chegando no final, né, do debate, né, e aí eu queria, assim, fazer algumas considerações finais, mas inicialmente, antes de fazer as considerações finais, eu gostaria de agradecer imensamente, né, em nome da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, né, ao blog, a oportunidade que o blog, né, o blog Saúde Brasil, que tem como promotores, junto com o SEBS, né, que está promovendo esse ciclo de debate sobre as eleições de 2012, então veja que já temos uma aproximação aí, respondendo a pergunta aí que foi feita, né, dessa oportunidade de a gente estar aqui ao vivo, né, fazendo esse debate tão importante sobre as eleições, enfim, e muito mais foi apresentar as bandeiras da Frente Nacional contra a Privatização. Então a gente agradece muito, eu estou agradecendo em nome da Frente Nacional essa oportunidade, né, e parabenizar, inclusive, né, ao blog Saúde Brasil, né, e ao SEBS, né, pela essa iniciativa, agradecer o espaço dado à frente, né, esse espaço que aí a gente está conversando com o conjunto da sociedade brasileira online, agradecer esse espaço, parabenizar pela promoção do evento, né, e numa época tão importante que é a época das eleições, né, as vésperas das eleições. E aí, né, feito os devidos agradecimentos, né, eu gostaria de concluir dizendo que frente, né, é importante a gente, os brasileiros e brasileiras, nesse período eleitoral, identificar mesmo os projetos que estão em disputa, né, conforme o Ximenes coloca, né, identificar quem de fato está defendendo o projeto das classes subalternas, né, e impor, não só para além das eleições, né, tentar impor essa pauta, eu conclamo todos e todas, para fortalecer os seus fóruns, né, fortalecer os espaços de controle social numa perspectiva de controle efetivo e de cobrança do direito, a efetividade do direito à saúde, né, mas gostaria de fazer uma consideração, a gente está num momento importante, né, concluir fazendo um chamado para agora, para o dia 3, né, antes para concluir meu pensamento, né, dizer que penso que para os candidatos a prefeitos, a gente cobrar, como a gente fez hoje, o compromisso, né, de não privatizar, de não inserir na gestão novos modelos de gestão nas unidades de saúde, né, contra as OS, contra as fundações estatais de direito privado e contra qualquer outra forma de terceirização e privatização da saúde pública, né, nos governos da prefeitura, pela valorização do trabalho em saúde, por mais concurso público, por planos de cargos, carreiras e salários. Então, essas duas questões. E principalmente, né, a terceira questão que eu gostaria de reforçar é que contra fundo público, recurso público para ampliar os serviços públicos. Então, são essas bandeiras que a gente traz da reforma e coloca agora na pauta eleitoral, já que o debate é esse, né? E, por fim, dizer que a gente está numa conjuntura que pede, né, a questão da empresa brasileira de serviços hospitalares. Urge, né? O debate está pulsando em todo o Brasil.
A gente está vendo o mecanismo, o ANDES, a FASUBRA, a FENASP já entraram com a representação, então vai tramitar logo, certamente tramitará, né, a partir da sensibilidade da Procuradoria-Geral da República, uma ação direta de inconstitucionalidade, mas é preciso a gente resistir também nas universidades, né, nos estados. Então, a gente pede que os conselheiros, os trabalhadores da saúde, os componentes, as entidades regionais, locais e nacionais, né, que as nacionais já estão bastante envolvidas, mas que as entidades locais fortaleçam essa luta contra essa coisa de dizer que já está dada, porque a lei 12.550 está dada e tem que ser colocada em prática. Não é verdade, né? Existe autonomia universitária e cabe ao Conselho Universitário, né, ao Conselho Universitário a sua decisão. Terceirizar uma unidade de ensino, né, um hospital de ensino, que é o hospital universitário, que é indissociável da própria universidade, né, certamente fere aos estatutos da universidade. Então, inclusive, quando a gente teve o diálogo com o Ministério Público, né, com a ANPASA, o Jair Ubissó e o doutor Oswaldo, que é subprocurador-geral da União, esteve no nosso último seminário da frente aqui em Maceió, esqueci de falar, teve o de São Paulo e agora o terceiro aqui em Maceió. A gente trouxe uma mesa jurídica, né, e fere, é inconstitucional, eles consideram inconstitucional. Então, é importante a resistência local, né, e pode ter, a gente está estudando uma medida, inclusive cautelar, contra, né, os reitores que já sinalizaram a adesão. Eles não podem fazer esse contrato de adesão, sinalizar essa adesão à EBSER, né? Então, a gente conclama, a minha consideração final mais é em torno, né, da luta intransigente que a gente tem que fazer em defesa do direito à saúde, é lutar hoje contra as formas de privatização da saúde através dos novos modelos de gestão e através das contratualizações por dentro do Sistema Único de Saúde. Então, eu conclamo todos e todas, né, para no dia 3 de outubro, né, fazerem seus atos locais, fazerem suas manifestações na universidade ou na rua, né, ou no debate, ou nos meios de comunicação, né, fortaleçam as assinaturas, né, online contra a implantação da EBSER, coerente com o que aprovamos, né, na grande 14ª Conferência Nacional de Saúde, que em consonância com o que foi aprovado também no Conselho Nacional de Saúde, a semana retrasada, no dia 12, que é contrário à implantação da EBSER. Então, vamos fortalecer a luta contra a EBSER no dia 3 de abril, vamos barrar a implantação. É possível, né, eu termino dizendo que barrar a implantação da EBSER nos hospitais universitários da empresa, EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, é possível e é necessário, né? Se a gente defende educação e saúde públicas, e a gente diz não à mercantilização desses direitos, né, em direitos que a gente não pode abrir mão, conquistados duramente pela classe trabalhadora brasileira, a gente pode e deve, né, barrar esse processo de implantação da EBSER nos hospitais universitários, nos 45 hospitais universitários, seguindo o exemplo aí da Universidade Federal do Paraná. Tá, gente? Então, eu encerro, agradeço muito ao Paulo, ao Felipe, né, ao pessoal do blog Saúde Brasil e ao SEBS, né, que está promovendo esse debate junto. Agradeço imensamente a oportunidade da gente ter essa conversa e, quem sabe, em outras oportunidades, outros representantes da frente podem fazer aqui o diálogo com vocês. Agradeço e boa noite, né? E a gente se despede aqui. Até lá.